Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos continuar estudando logaritmos. Bem, eu tenho log de b na base a igual a x, sendo que b é o logaritmando, a é a base e x é o logaritmo, que é o resultado. Para a gente recordar, eu tenho aqui log de 8 na base 2 igual a 3. Como foi que eu achei que o log de 8 na base 2 é igual a 3? Então, para a gente resolver isso, a gente fez o seguinte. 2 elevado a x, que a gente não sabe o valor, é igual a 8. Igualando as bases, eu vou ter que 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado ao cubo. Uma vez as bases sendo iguais, eu igualo os expoentes. Então, x igual a 3. Consequências da definição. Admitindo-se válidas as condições de existência dos logaritmos, temos os seguintes casos especiais, que são consequências da definição. Log de 1 na base A. Toda vez que o logaritmando for igual a 1, o resultado vai ser igual a 0. Tá? Por quê? Porque qualquer base elevada a 0 é igual a 1. Toda vez que o logaritmando for igual à base, o resultado vai ser igual a 1. Porque qualquer base elevada a 1, o resultado é a própria base. Toda vez que o logaritmando estiver elevado a uma potência e esse logaritmando for igual à base, significa dizer que o resultado será a potência a qual está sendo elevada o logaritmando. Por quê? Se eu pego a base e elevo a k, né, nesse caso aqui, eu vou obter o valor de a também igual a k. Né? E a elevado a k é igual a elevado a k. Sistemas de logaritmos decimais. É o sistema de base 10. Então, o que acontece? Toda vez que o logaritmo não apresentar a base, significa dizer que essa base é igual a 10. Então, o sistema de logaritmos ele pode aparecer log de x na base 10 ou log de x. Todos dois significa dizer que as bases são iguais a 10. Por convenção, quando o logaritmo vem sem a indicação da base, significa dizer que ela é de base 10. Por exemplo, log de 5, log de 20, log de 7, então todos apresentam a base igual a 10. Propriedades operatórias dos logaritmos. Os logaritmos têm uma particularidade importante. Ele transforma operações mais complicadas em operações mais simples. Com as propriedades dos logaritmos, podemos transformar multiplicação em adições, divisões e subtrações, potenciações e multiplicações, radiciações em divisões. Logaritmo do produto. De modo geral, o logaritmo do produto de dois números numa certa base é a soma dos logaritmos desses números na mesma base. Por exemplo, log de x vezes y na base A. Então, eu vou ter que log de x na base A mais log de y na base A. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, eu transformei em uma adição. Exemplo, transformar num único logaritmo e calcular o valor da expressão. Log de 4 na base 10, log de 5 na base 10, log de 50 na base 10. Então, eu vou ter log de 4 mais log de 5 mais log de 50 vai ser igual a quem? Ao log de 4 vezes 5 vezes 50. Que isso vai ser igual a quem? 4 vezes 5, 20, 20 vezes 50, 1000. Então, eu vou ter log de 1000 na base 10. Observe que se eu pegar o 10 e elevar a x e igualar a 1000, igualando as bases, eu vou ter 1000, eu vou ter 10 elevado a 3. Então, o log de 1000 na base 10 vai ser igual a 3. Logaritmo do quociente. Se na multiplicação eu tenho a soma entre os logaritmos, na divisão eu vou ter a diferença entre os logaritmos. De modo geral, o logaritmo do quociente de dois números numa certa base é a diferença dos logaritmos desses números na mesma base. Então, log de x sobre y na base A vai ser quem? Log de x na base A menos log de y também na base A. A partir do log
de 2 igual a 0,301, obter log de 5. Então, bora lá. Ele está mandando eu calcular log de 5. Log de 5, então eu posso transformar em log de 10 na base 2, porque 10 dividido por 2 não é 5? Transformando em log de 10 na base 2, eu posso ainda transformar aqui, ó, log de 10 na base 10, menos log de 2 na base 10 também. Por quê? Porque eu tenho aqui uma divisão, e na divisão eu posso transformar numa subtração. Calculando log de 10 na base 10, quando o logaritmando é igual a base, o logaritmo é igual a 1. Calculando o log de 2 na base 10 vai ser igual a 0,301. 1 menos 0,301 vai dar 0,699. Logaritmo da potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base. Vamos ver. Então, ó, eu tenho log de x elevado a k na base A. O que vai acontecer? Esse expoente, ele vai escorregar e vai vir para aqui para frente. Então, eu vou ter k que multiplica log de x na base A. Então, eu vou encontrar o logaritmo e multiplicar pelo valor do expoente. Exemplo. Log de 9 elevado à quinta potência na base 3. Então, esse 5 ele vem parar aqui na frente, ó. 5 vezes quem? Log de 9 na base 3. Calculando esse logaritmo de 9 na base 3, como é que eu calculo, professor? Eu faço 3 elevado a x é igual a 9. 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado ao quadrado. Então, uma vez as bases sendo iguais, eu igualo os expoentes. Então, x é igual a quanto? 2. Então, log de 9 na base 3 é igual a 2. Então, eu vou ter que 5 vezes 2 vai ser igual a 10. Cologaritmo. Cologaritmo, grosseiramente falando, é o inverso, é o oposto do logaritmo. Então, se eu tenho log de B na base A, eu vou ter menos o log de B na base A. Então, calcule o colog de 32 na base 2. Então, eu vou calcular menos o log de 32 na base 2. Então, eu calculo o logaritmo normalmente e depois eu multiplico pelo menos. Então, log de 32 na base 2 vai ser quanto? 5. Por quê? Porque 2 elevado a x vai ser igual a 32. 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado à quinta potência. Igualando os expoentes, eu vou ter x igual a 5. Como x deu igual a 5, então com o menos daqui eu vou ter menos 5. Em química, define-se o pH de uma solução diluída como o cologaritmo decimal de uma concentração de íon de hidrogênio, ou seja, pH vai ser igual ao colog de hidrogênio. Se a solução aquosa de ácido clorídrico tem concentração de hidrogênio em mol por litro de 0,1, calcule o pH dessa solução. Então, vai ser calculado o quê? O pH vai ser quem aqui? O cologaritmo de 0,1 na base 10, né? Calculando o cologaritmo, eu vou ter quem? Menos o log de 0,1 na base 10. E aí eu vou calcular menos o log. Quem é 0,1? Não é 1 dividido por 10? É isso? Então, eu vou ter 1 dividido por 10 na base 10. Eu ainda posso transformar isso aqui em menos 1 aqui, ó. Menos 1, certo? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Esse menos 1, ele vai vir aqui para frente. Observe que tem um menos aqui. Um menos. Então, eu vou repetir esse menos aqui com 1 aqui, ó. Menos 1, por conta desse menos aqui. Jogando esse menos 1 para frente aqui, eu vou ter menos 1 novamente aqui.
que multiplica quem? Log de 10 na base 10. Então, eu vou ter o quê? Menos 1 vezes menos 1 vai dar quanto? 1. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado é igual a 1. Então, 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Ou seja, o pH vai ser igual a 1. Antilogaritmo. Calcule o antilog de 2 na base 3. Bora lá. Em antilog de 2 na base 3, nós vamos verificar as condições de existência. 3 é a base do antilogaritmo. Essa é a base positiva e diferente de 1. 2 é o logaritmando. 2 é o antilogaritmando. O antilogaritmando, ele é positivo. Como estão satisfeitas as condições de existência, então eu vou ter o seguinte, que o antilog de 2 na base 3 vai ser igual a quem? A 3 vai ser a base elevada a esse logaritmando aqui, ó. Então, vai ser 3 elevado ao quadrado, que vai dar quanto? 9, tá? Então, toda vez que eu vou calcular o antilogaritmo, eu vou pegar a base e vou elevar ao logaritmando, certo? Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, o antilog de 2 na base 3 vai ser igual a 9. Mudança de base. Bem, em algumas situações, nós vamos ter a necessidade de transformar a base do logaritmo, né? Então, aqui, existe uma propriedade dos logaritmos denominada de mudança de base, que permite o cálculo do logaritmo em qualquer base a partir dos logaritmos decimais. Então, a mudança de base era dada da seguinte forma, repare só. Digamos que eu tenha um logaritmo qualquer e eu precise que esse logaritmo ele tenha base C. Então, eu vou chamar logaritmo log de A na base B vai ser igual a quem? Eu tenho um log de A na base B. Porém, eu preciso que esse logaritmo ele tenha a base igual a C. Como é que eu faço para mudar a base? O logaritmando aqui vai permanecer como logaritmando aqui no numerador. Então, eu vou ter log de A, porém, em que base agora? C. Mudei a base. A base aqui, ela vai deixar de ser base e vai passar a ser o logaritmando do denominador. Então, eu vou ter log de B na base C. Então, aqui eu efetuei uma mudança de base. Então, eu tinha log de A na base B, eu passei a ter log de A na base C sobre log de B também na base C. Resolver a equação 5 elevado a x igual a 20. Dados os logaritmos decimais, log de 5 igual a 0,699 e log de 20 igual a 1,301. Bem, log de x igual a 20. Então, significa dizer que eu vou ter o quê? Que x é igual a quem? Não é igual a log de 20 na base 5, porque aqui não é a potência, o resultado da potência, então eu vou ter log de 20 na base 5. Então, log de 20 na base 5. Como é que eu calculo isso aí? Repare só, observe que ele me pede para calcular quem? Ele me pede para calcular log de 20 na base 5. Porém, os valores que ele me deu aqui dos logaritmos, ele me disse que o log de 5, que vale 0,699, ele está em que base aqui? 10. E o log de 20 também está na base 10. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso transformar esse logaritmo, log de 20 na base 5, eu preciso transformar ele em uma base 10. Como é que eu transformo? Eu vou pegar log de 20 na base 10
e vou pegar log de 5 na base 10, tá? Então, no numerador, o logaritmando permanece sendo logaritmando, porém a base, ela modifica para a base nova que eu desejo. No denominador, o que vai acontecer? A base, ela deixa de ser base e passa a ser logaritmando, porém com a base nova que eu desejo. Então, log de 20 na base 10 sobre log de 5 na base 10. Observe o seguinte, ele me deu aqui que log de 20 na base 10 vale quanto? 1,301. Então, o valor já está aqui. E ele me disse também que o log de 5 na base 10 vale quanto? 0,699. Então, agora é só substituir os valores, tá? Log de 20 na base 10, eu posso escrever dessa forma também. Isso aí vai ser igual a quem? 1,301 sobre 0,699. Que vai ser igual a quem? Dividindo um pelo outro, aí vai dar 1,861. Outro exemplo. Se log de 2, em que base está aí? 10, é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48, calcular log de 3 na base 2. Ora, ele me deu log de 3 na base 2, porém a questão me informa que esses valores aqui, ó, os logaritmos, eles estão em que base? Em base 10. Então, eu vou transformar esse log de 3 na base 2 em base 10. Então, eu vou fazer log de 3 na base 2 vai ser igual a quem? Log de 3 na base 10 sobre log de 2 na base 10. Lembre-se que eu não preciso colocar o 10 aqui embaixo na base, tá certo? Então, ó, quem é log de 3? 0,48. Quem é log de 2? 0,30. É só substituir. Efetuando aí a divisão, eu vou ter que 0,48 sobre 0,30 é igual a 1,6. Bem, como consequência da fórmula de mudança de base, nós temos o seguinte. Se eu tenho log de A na base B e eu preciso transformar esse logaritmo em base A, o que vai acontecer? Eu vou ter log de A na base A e vou ter log de B na base A. Observe o que vai acontecer aqui. Eu tenho log de A na base A e toda vez que o logaritmando for igual à base, o logaritmo é igual a 1. Então, isso aqui é uma regrinha e a gente precisa saber, tá? Então, eu vou ter quem aqui agora? 1 sobre log de B na base A. Bem, a mensagem de hoje, ela diz o seguinte. Lindo é poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que em meio a tantos problemas existe um Deus que nos permite sorrir. Um grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos.